Começando mais um Despertar em Família. Hoje nós estamos com um programa muito especial com uma convidada que já eu conto para você o nome dela, hein? Antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Ana Lu Móveis, Ronilda Modas e todas as empresas que patrocinam o programa Despertar em Família. Hoje nós estamos aqui com uma empresária, uma pessoa que tem uma história de superação, uma história de vida que com certeza vai te impactar e te emocionar. É ela, gente, Jéssica Claro, aqui nos estúdios da TV RBC. Vem pra cá, Jéssica. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem? Que prazer, tá? Que honra te receber. Nossa, Coisa boa. pra gente é uma alegria imensa. Fique à vontade. Obrigada, obrigada. Oi, gente. Bora lá. Se apresenta um pouquinho para o pessoal que está em casa. Olha, tenho certeza que vocês já conhecem a Jéssica. Eu sou a Jéssica Claro, sou aqui de Pindamonhangaba. Sofri um acidente em 2014, onde eu vim perder uma das minhas pernas. A vida seguiu de uma forma muito bonita, né? Como muitas das pessoas aqui da cidade, da região, do Vale do Paraíba, já me conhecem. Foi um acidente onde foi a oportunidade de vida, uma oportunidade de recomeçar, onde muitas pessoas acabam vendo como o fundo do poço, como acabou a vida para mim. Então, eu vi ali várias oportunidades, né, de recomeçar de uma forma diferente, de uma maneira diferente, de uma forma muito especial, e hoje a gente vem fazendo tanta coisa legal, né? Assim, e a gente que te acompanha, Jéssica, a gente vibra com as suas conquistas, com a sua história, cada programa que você participa, cada palestra, né? A CIPAT que você participa. E como é bonito ver essa história de vida, essa missão, né? Essa missão que é a vida da Jéssica Claro. Pois é. O que isso significa para você? Quando a gente fala de amputação, né, as pessoas já veem, uma porque impacta muito, né, a falta de um membro impacta de uma forma, assim, que eu já cheguei a ouvir que eu não conseguiria seguir com uma perna só, eu não conseguiria seguir a minha vida lidando com autoestima, lidando com os olhares na rua, lidando com tantos desafios, assim, sem um membro. Mas quando a gente passa pela perda, como todos nós passamos por perdas na vida, e a minha é uma perda física, mas de tantas pessoas são perdas emocionais, perdas de um emprego que não queria ter se desligado, são perdas que todo mundo passa pela vida, né? E no meu caso, quando eu me vi sem a perna, quando eu vi que ou era a vida ou era o membro, eu entendi que eu não era aquele membro perdido. E a gente começa a dar graça, né? Que bom que eu tô aqui, que bom que eu consegui sair daquele acidente. Foi um acidente grave, né? Eu estava indo para o trabalho, eu fazia uso da moto, então eu estava a 600 metros da empresa, eu vim me chocar com um carro que vinha a mão contrária à minha. Então esse carro, segundo a perícia, por algum motivo ele se distraiu, e eu estava muito próximo à faixa central, onde bateu, né? Pegou minha perna esquerda e arrastou. Então, quando eu lembro da imagem, né, do acidente, lembro de ter apalpado pedaço de pele, de calça, eu lembro, e depois eu apaguei, né, o nosso corpo ele desliga. E eu fiquei muito ficou muito marcado, assim, em mim, eh, essa imagem, sabe, de ter apertado, de ter segurado o membro e tudo mais. Então, quando eu me vi, aí no hospital, na UTI, quando eu acordei 5 dias depois de um coma induzido e tal, que eu passei pelo processo, até que chegou o dia que a enfermeira falou: "Vamos comer sentado", e que ela levantou a cama, e eu consegui enxergar que eu já não estava mais com a perna. Ali é uma sensação muito doida, porque na mesma sensação que eu tinha de que: "Calma aí, ninguém me avisou que a perna ia ser retirada", veio também a sensação: "Que bom que ninguém avisou", porque, seria horrível eu ter que receber a notícia que: "Olha, Vanessa, agora você vai passar pela amputação, você vai voltar do centro cirúrgico já sem o membro". Então, para mim, ali foi um motivo de graça. Então, quando eu me vi ali, eu pensei: "Não cabe questionamento, pela gravidade que foi, e que bom que eu tô aqui, e que bom que eu tô bem".
era um bem meio doido, né, porque eu estava bem, assim, consciente, mas bem fisicamente eu não estava. Eu perdi toda a mobilidade do corpo, eu mexia muito pouco, só o pescoço, mas a minha cabeça estava muito boa. Então, nossa, topei, que ótimo, caí de moto, me trouxeram para o hospital e tá tudo bem. Então, dali em diante, foi muito leve para mim, tanto que é muito comum eu ouvir: "Jéssica, e a depressão? E o luto, como que foi pra você? Como foi lidar? Como que foi recomeçar? Como que foi?" Gente, eu não tive isso. Pra mim é como se existisse um uma página em branco, sabe. Aconteceu uma amputação aqui e a vida recomeçou aqui. Então, transcende o entendimento, sabe. Se me falar hoje assim: "Jéssica, mas o que que você sentiu?" Eu não sentia nada, pra mim estava tudo ok, vamos embora, vamos seguir. Não tinha isso, não tinha de que: "Ah, e agora o que vai ser da minha vida?" Não tinha alimentação, não tinha vitimismo, não tinha. Era o seguir: Tá bom, tá acontecendo isso comigo, mas e agora? O que que a gente vai fazer?" Sabe. E eu não tinha entendimento, eu tinha 26 anos, né, pouca idade. Então, vamos embora, vamos seguir. Uma das coisas que me marcou muito, e onde eu passo, onde eu, ministro palestra, lugares que eu vou, eu sempre falo, do dia que eu recebi a notícia que a perna seria amputada. Só que não era a notícia que a perna seria amputada, o doutor quis me preparar, né, porque a perna já tinha sido retirada desde o dia do acidente, não tinha o que fazer, né, era retalho ali de membro que tinha sobrado. Então o doutor chegou em mim e falou assim: "Jéssica", ele com a esposa, né, doutor Luiz Fernando e a Cátia. Você sofreu um acidente grave, felizmente você tá bem, mas infelizmente sua perna esquerda machucou demais. E talvez a gente passe por uma amputação." Mas eles falaram isso de uma forma de acolher, né, de ter Te preparar. de me preparar ali. Então, quando ele falou isso, eu pensei em 2 pessoas. E o mais doido de tudo isso é que a gente não pensa em: "Agora eu vou a pessoa que fez isso comigo vai ver só, porque a hora que eu sair daqui", a gente não pensa, quando a gente tá com o pezinho na cova ali, quando tudo tá acontecendo, a gente quer sair dali melhor. E isso aconteceu comigo. Eu não saí dali com um sentimento de querer castigar ou punir alguém, mas eu queria estar do lado das pessoas que eu amo. Então eu queria ver o Gabriel, meu marido, e eu queria falar com a minha mãe. Aí eu falei para o doutor assim: "Não conta para eles, deixa que eu conto". "Ah, doutor, mas você tá bem?" "Eu tô, mas deixa que eu conto, porque eu vou saber contar." Como se eu já tivesse todo o controle da situação ali, né, como se: "Não, deixa que eu conto que eu sei contar, né, para eles." Então, isso me marcou muito, porque a minha mãe entrou, né, com o olhar muito triste, forçando um sorriso, querendo estar forte ali, mas, diante da situação não tinha como. Falei: "Mãe, vai ficar tudo bem, acabei de mexer um pé no outro", o famoso membro fantasma, né, a sensação fantasma. E minha mãe: "Não interessa, pra mim pouco importa como você vai sair daqui, importa que você tá bem, importa que você tá com vida, importa que você voltou." Então isso pra mim mexeu muito comigo, porque foi uma virada de chave, assim, que bom que ela tá bem, então independente do que acontecer daqui pra frente eu vou fazer por mim e por ela. Então foi um combinado que eu fiz comigo mesma, sabe, que independente do que acontecer, a vida vai seguir, porque ela tá bem, agora só falta o Gabriel. Aí quando o Gabriel, né, chegou todo serelepe, que ele é todo moleque, ele até hoje, né, ele é assim, ele chegou, eu falei da mesma forma, falei: "Ai Gabriel, talvez eu passe pela mutação e tal", e eles me enxergavam, né, porque como foi uma fratura, um trauma muito grande, eu tive a perna arrastada, então o quadril partiu ao meio, né. Eu tive que usar um fixador externo no quadril, então era aquela gaiola, a famosa gaiola que a gente usa na perna, eu fiz uso dela aqui no quadril. Então, eu não via, e como eu perdi a mobilidade do corpo, eu mexia muito pouco a cabeça, então eu ficava só deitada, eu não conseguia enxergar. Por isso que eu quis dar notícia, por isso que eu quis falar pra eles e tudo mais. Então quando o Gabriel eu falei para o Gabriel, ele falou: "Não, mas pouco importa, como que vai ser, como que você vai pra casa?" Aí a minha cabeça, né, Gabriel, caí com a sua moto, como que a sua moto tá? Ele: "Eu não sei da moto, eu não quero saber da moto." Eu falei: "Meu Deus, Gabriel, pô, não é normal ele não querer saber da moto, porque o homem tem zelo, né, por carro, por moto e tal." E ele muito bem, então eu falei: "Ah, ufa, tá todo mundo bem."
Minha mãe tá bem com a amputação, o Gabriel também tá bem com a moto, tá bem com a amputação, tá ok, então vambora, né? Virou a página, o que que me espera agora? Então foram 15 dias de UTI, desses 15 dias de UTI é um aprendizado gigantesco. Eu falo para que todo mundo, todos nós, deveríamos de passar pelo menos um dia, uma noite no leito de UTI, não por castigo, não por punição, nada disso, mas uma forma da gente valorizar a vida. Porque quando a gente está aqui fora, os problemas, por mais incêndios que a gente apaga durante todo o dia, quando você lida com saúde, com a falta da saúde, que é o pior, não tem o que você fazer, porque você fica rendida a cuidados, né? Com equipe médica, você fica rendida à recuperação do seu corpo. Então, eu aprendi que quando você precisa do outro, quando você está numa situação como a que eu passei, os valores automaticamente são trocados da sua vida. Então, aquilo que tinha muito valor para você passa a não ter mais. Então, naquela época eu prezava muito e tinha grande importância para mim a relação com o estudo, a relação com o trabalho, não que isso seja errado, pelo amor de Deus. Tem sim que ser prioridade na nossa vida, mas eu lidava como o topo, sabe, da minha vida. Aqui é o que interessa e acabou, todo o resto não interessava mais. E quando aconteceu de eu me ver onde a situação que eu estava, eu comecei a valorizar pequenas coisas. Então, para mim, o meu desejo ali era sentar. Depois, o meu desejo era colocar a mão na boca. O meu desejo era eu poder passar uma escova no meu cabelo. O meu desejo era não precisar de uma outra pessoa para me limpar, para me lavar, para me dar banho. Então, o meu desejo se tornaram desejos que não são, que dinheiro não paga. Coisa simples. Coisas simples do dia a dia. Do dia a dia. Então, a gente se perde nisso, sabe? Então, hoje, a demanda de trabalho é grande, a correria é grande, mas vira e mexe eu tento voltar para o meu eu, sabe? Ei, peraí, o que realmente importa, né? Então, são fases da vida, né, de aprendizado. E quando eu falo que todos nós deveríamos passar uma noite, pelo menos uma noite no leito de UTI, é para a gente rever esses valores, porque trocas de valores são gigantescas, né? Então, o que realmente importa, né? O que vale da vida? O que a gente está fazendo aqui? Eu tô aqui para quê, sabe? Descobrir, de certa forma, essa missão de vida. Eu acredito que todo mundo tem uma missão, né? É o propósito, entendeu, né? Todos nós temos talentos, todos nós temos algo a contribuir aqui, a gente tem a sementinha para ser plantada, né? Então, é muito importante isso, que a gente tenha clareza, né, sobre isso. E a amputação me trouxe isso. Então, como que eu vou ser vítima, e me colocar no lugar de vítima a vida toda, sendo que a vida tá me entregando de bandeja algumas oportunidades? E naquele momento você queria só viver, estar ali com as pessoas que você ama, seu esposo, né, que era namorado, Namorado, né? A gente ficou noivos depois do acidente. E que família linda que você tem com o Rafa, o Gabriel, esse super companheiro, esposo que esteve com você o tempo todo. E ouvindo você assim, a gente fica assim arrepiada, a gente se emociona e reflete muito nisso, o que realmente vale a pena, quais são as coisas que eu dou valor e o que eu faria, né, se fosse comigo. Então, assim, vem essa reflexão e esse grande ensinamento de superação, de propósito de vida, porque a gente que te segue, a gente vê a diferença que você tem feito na vida das pessoas que te cercam. Jéssica, eu vou chamar aqui um rápido intervalo e você que está nos assistindo, não sai daí, porque daqui a pouco vocês vão conhecer também o lado empreendedora, empresária da Jéssica Clara e ainda vamos conversar muito sobre família. Fica ligadinho que a gente volta já já. Voltamos aqui com o programa Despertar em Família.
estamos recebendo uma lição de vida, uma história que impacta, que faz a gente repensar no que a gente dá valor, o que tem valor, né, para a sua vida, para a minha vida, com a história da Jéssica Claro. E eu quero perguntar aqui para ela, já tem chegado algumas perguntas aqui também, sobre como que você se viu como palestrante depois do acidente, você que trabalhou na indústria, né, na Tenaris, como que foi? Como que surgiu esse primeiro convite? Conta pra gente. 6 meses após o acidente, uma empresa aqui de Pinda, ela teve um índice de 3 acidentes de trajeto envolvendo moto naquele ano. Aí eles me ligaram: "Jéssica, olha, a gente tá com essas métricas e a gente precisa trabalhar a conscientização. Esse acidente é um acidente que repercutiu aqui na cidade. Vem aqui para dar uma palhinha pra gente, para conversar com o pessoal e tal". Eu nunca tinha me colocado à frente de um auditório para poder dividir a minha história, a minha trajetória, nem de tudo que tinha acontecido comigo. Aí eu: "Quer saber? Vou, vai ser legal". E nesse período, 6 meses, eu ainda fazia uso de colostomia, porque com a abertura da perna, né, a genital e ânus também abriu, então foi um processo de cicatrização, de reconstrução e tudo mais. E eu fazia o uso da colostomia, até nas fotos, né, aparece eu com a blusa, mas marcando, assim, a colostomia. Eu fui, mas eu me senti tão em casa naquele auditório e contando para as pessoas o que eu tinha passado, com muita alegria e tal, e eu estava muito feliz de estar ali. E eu contando, assim, tantos momentos do hospital e como foi sentar pela primeira vez, como que foi ficar em pé pela primeira vez, e aquilo foi mexendo com as pessoas, porque é algo tão simples. Espera aí, é como se tivesse convidado as pessoas a refletir sobre: "Olha como é bom sentar, olha como é bom ficar em pé, gente, é muito bom tomar um banho de chuveiro". Então isso começou a mexer com as pessoas ali. Eu vi pessoas emocionadas, eu vi pessoas, se fechando no sentido de que, sabe quando parece que a pessoa está longe, assim, faz com que a pessoa reflita sobre tantas áreas, né, e tantos papéis da vida dela. Eu saí de lá muito feliz. E foi um boom. Quando eu saí, as empresas aqui, o polo industrial é grande, né? Temos 2 polos industriais com grandes empresas e tal. Começaram a vir os convites. Jéssica, vem aqui na CIPAT, Jéssica, vai ter um evento aqui na empresa, Jéssica. E o caramba, e agora? Eu comecei a fazer um trabalho voluntário, que era arrecadava alimento e arrecadava cesta básica, arrecadava leite longa-vida, leite de caixinha, e eu distribuía para algumas famílias aqui da cidade. Só que foi crescendo e tomando uma proporção tão grande, que chegou um dia, uma empresa aqui da cidade: "Pô, isso é um baita trabalho que você faz. Eu já trouxe vários palestrantes aqui e que não me entregaram o resultado que você está me entregando. Então começa a lidar, como trabalho, que vai ser importante para você, as pessoas precisam do que você tem para contribuir". Aí eu fui a fundo, né, procurar me preparar e tudo mais. Eu entendi que ali era um caminho que eu tinha que seguir. Só que com o crescimento das palestras, a rede social cresceu também. Então o Instagram, primeiro o Facebook, né, que tinha um limite de seguidores, cresceu, assim, de uma forma que maravilhosa. Depois logo que migrou para o Instagram cresceu também. E eu vi ali a oportunidade de eu começar a divulgar produtos e serviços também daqui, da região. Com o crescimento das palestras, o crescimento do digital, principalmente de 2020 em diante, né, época de pandemia e tudo mais, eu falei: "Puxa, mas eu divulgo tantas empresas, por que não eu ter uma empresa com o meu nome, aonde eu possa, oportunizar profissionais da área, e o meu público 90% é feminino, então eu consigo linkar, né, com o salão de beleza, com a área da beleza, que é uma área que eu gosto também". Aí veio a oportunidade, eu investi numa sociedade no primeiro ano, onde não deu certo. Foi uma experiência que a gente tira, coisas boas de tudo, né, de entender como que, eu não deveria seguir. E com isso eu segui o estúdio, nasceu o estúdio Jéssica Clar, aonde profissionais da área de manicure, pedicure, neodesigner, sobrancelhas, me acompanharam, e isso foi ganhando força, e 1 ano o estúdio cresceu numa proporção tão grande que a gente, acabou de inaugurar no última terça-feira o estúdio Jéssica Claro ainda mais completo, né, com podologia, com cabelo, com cuidados com o cabelo, com Que estúdio, tem né, Zé? Olha, valeu.
Vamos passar um pouquinho um VT de como que foi essa reinauguração, para vocês também conhecerem o estúdio Jéssica Clara. Solta o VT. Começar pela fachada, que foi desenvolvida exclusivamente para esse projeto, né? A ideia era trazer um aspecto suntuoso, luxuoso, com a iluminação reversa, na verdade é uma iluminação de refletores que vem por baixo. Passado isso, a parte da comunicação, a gente desenvolveu algumas frases, então a gente começa com o seu cuidado começa aqui, bem feminina, mas com bastante personalidade. Então eu trouxe um pouco da ferragem preta, que é para trazer um pouco mais de robustez mesmo do projeto. Os tons todos muito amenos, né? Tipo 50 tons de bege e intercalando com o dourado, que traz essa pegada do luxo. E as peças de iluminação são todas artesanais, são peças desenvolvidas artesanalmente mesmo. Tudo desenhado, nada pronto. Os esmalteiros, desenhei as prateleiras, desenhei a parte de fixação e esses pendentes eles são aquários comprados baratinhos. Aí a gente criou as peças artesanais. A Denise fez os pendentes de planta, a Bruna, que é da minha equipe, fez as peças bordadas à mão, com frases que falam muito para cliente. No Canto do Café, a gente trouxe uma frase muito clássica dela, que é o então, oi gente, bora tomar um café comigo. No espaço instagramável dela, que também vai ser o lounge, a gente criou uma espécie de cenário. A frase parecer bem, estar bem e fazer o bem, que são 3 mandamentos assim pra gente levar pra vida. As salas são todas nessa pegada aqui da Dona Alice, que é a estética. E aqui a gente vai ter um banheiro lavado, bem numa vibe spa. Jéssica, que lindo! Tudo preparado com muito carinho. Olha, parabéns. Cada detalhe pensado, as cores, as frases. Ficou lindo. A gente pensou, eu não imaginava que fosse ficar tão bonito como ficou, né? Quando a gente contrata um projeto e tal, a gente cria expectativas, mas a gente vai com uma expectativa mais baixa, né? Fala, não, vai que não fica, né? E tal. Mas ficou lindo, assim. E a gente pensa hoje, né? A forma como eu faço gestão, eu sempre falo isso para as meninas, falo, se vocês não estivessem aqui, o estúdio não ia existir. Então, eu entendo de gestão e marketing, mas quem executa o trabalho são vocês. Então, hoje eu faço questão de ter um estúdio com as melhores profissionais e que a gente consiga valorizar essa categoria, porque quando eu comecei eu fiquei incomodada, sabe? Falei, puxa vida, por que as pessoas não valorizam o trabalho de manicure e pedicure? Gente, é um trabalho lindo. E eu ficava vendo, né? Elas com alicate, é um material cortante, elas fazendo assim com tanta agilidade, com tanta habilidade, com uma competência, assim. Eu fiquei, gente, não, quem tiver comigo vai crescer. Eu sempre, é um lema, eu sempre vou estar. Olha, você arrasa demais. Eu já pensou em fazer isso e aquilo, olha, já pensou. Então, as pessoas hoje, quando são valorizadas e respeitadas dentro da sua profissão, tende a se enxergar de uma forma diferente. E é assim que eu quero, sabe, que siga, que as pessoas se enxerguem gigantes, que elas se enxerguem do tamanho que elas são. Então, ali comigo eu tenho isso, essa gestão acolhedora, eu tenho essa gestão de estar próxima, eu tenho essa forma de estar no operacional. Quando a gente empreende, né, o que eu mais ouvia, você tem que sair do operacional para a empresa crescer. E eu sempre pensei o contrário. Não, eu vou estar ali, porque eu preciso estar ali. Eu tenho que ter a visão de tudo, eu tenho que saber, né, de tudo que está acontecendo. Então, agora há pouco tempo, eu acabei de fazer um curso voltado, né, para o empreendedorismo, sobre vendas e tal, e eu ouvi, não saia do operacional. Falei, gente, que bom que mudaram de ideia, porque essa ideia eu já tive desde o início, né, de não sair do operacional. Então, hoje sua empresa é você. É sua carinha. Sim, e assim, a gente é fruto do meio. Então, nós somos fruto do meio. Então, se eu não estiver ali, se a gente não tiver esse acolhimento, que é o principal ali no estúdio, sabe? Que é o que eu prezo. Bora tomar um café, vamos tomar um café comigo, senta aí, vamos papiar, vamos falar da vida e tal. É isso que é gostoso, porque vai além de fazer uma unha, sabe? As pessoas tiram ali um momento para se cuidar, sim. Mas muitas tiram o momento de estar, nossa, Jéssica, eu tô tão cansada, vim aqui tomar um café, ai, que delícia ficar aqui. A gente papeia, a gente dá risada, a gente não fala nada, mas tem perfis diferentes, né, de clientes que chegam ali para o momento delas, que delícia ficar aqui, fazer meus pés e tudo mais.
Então, isso que é importante, né? E além de uma unha. E o estúdio tem essa característica hoje, né? De ser um lugar aconchegante, acolhedor, das clientes se sentirem em casa. Então, é essa experiência que eu quero proporcionar e que vem dando muito certo. Tanto que elas chegam, quando chega assim, bem ariscas ainda, porque eu trabalhei num lugar que, meu Deus, eu trabalhei num lugar, mas aqui não é o lugar onde você trabalhou, né? Aqui é diferente, a gente constrói, é uma construção diária. Ali é um lugar onde a gente prepara pessoas, quem ficar vai crescer. Mas eu também super entendo que, olha, Jéssica, meu ciclo fechou aqui, eu tô seguindo outros ares e tal, tá tudo certo. E vambora. Então tem que deixar, né, muito bem claro, tem que ter clareza, transparência, lealdade. São papéis, assim, são ferramentas fundamentais, assim, para mim, Essencial. né? É. E olha, todo mundo precisa ter um pouquinho da Jéssica, porque assim, isso que você transmite, essa alegria, assim, estar perto de você já emociona. Ai, que legal. E a gente sente toda essa energia, toda essa força que você tem. Então, eu tenho certeza que quem frequenta o Estúdio Jéssica Claro não vai somente pelo que vai receber ali, né, na estética, nos cuidados, mas vai também cuidar do coração. Sim, com certeza. Porque é um cafezinho. Esse acolhimento faz toda a diferença. E cada vez mais as mulheres estão se cuidando mais e precisam desse momento. Sim. E lá no estúdio vocês oferecem esse momento. E é muito doido isso, Vanessa, porque as pessoas hoje se mutilam muito, né, na questão de, eu não vou, não me sinto bem em tal lugar tão bonito quanto esse. Eu não vou, não tô bem porque, eu tô acima do peso. Eu não tô bem porque eu tô muito magra. As pessoas se mutilam o tempo todo. Acham que ainda acho que não tá no alcance delas muita coisa. E quando chega lá, gente, o estúdio é lindo, é maravilhoso, porque a gente merece. As pessoas vão estar lá, as pessoas me olham e falam assim, Jéssica, mas nossa, eu acho demais você se cuidar, você se vestir, eu acho demais isso. Eu, gente, mas isso é para todo mundo, não é porque eu não tenho uma perna, você tem duas, isso não tem nada a ver, isso é autocuidado. Então a importância de se cuidar. A mulher brilha diferente. Eu falo sempre isso, falo, gente, a mulher brilha diferente quando ela fez as unhas, né? Ela brilha diferente quando ela fez um design de sobrancelha, ela brilha diferente quando arrumou o cabelo. Então são detalhes, né, que a gente por vezes vai se deixando de lado porque prioriza outras coisas, outras fases e outras situações, mas que quando a gente se coloca e se permite o autocuidado, nossa, é maravilhoso. Não existe mulher triste se cuidando, não existe. E como é bom, né, se cuidar Maravilhoso. e ter um espaço assim preparado para receber as mulheres. E eu queria te perguntar, vocês atendem também os homens ou não? Homens também. A gente tem a minoria, né, lógico, mas tem homens que vão fazer cutilagem, que gostam de fazer os pés, né, de tirar a calosidade e tal. É muito comum, é comum. Então, a gente atende também, né, com manicure e pedicure, que é o mais comum ali com a gente. Olha, então você que está assistindo essa entrevista, que procura um profissional, quais são as especialidades que tem lá mesmo, Jéssica? Manicure, pedicure, podologia, cuidados com o cabelo, estética corporal e facial, spa dos pés. Ai, o espaço tá lindo, gente, conheça. Siga então nas redes sociais o Estúdio Jéssica Claro. Qual é o arroba, Jéssica? Estúdio, estúdio, STUDIO, estúdio Jéssica Clara. Olha, vai lá então aproveitar e ficar perto dessa mulher incrível que vocês vão amar. E Jéssica, o nosso programa tá chegando ao fim, mas antes eu quero chamar aqui o Dicas Pet e depois a Jéssica vai deixar uma mensagem do que é família para ela. Ela já falou muito aqui hoje sobre família, mas eu quero que ela deixe uma frase para você que está nos assistindo. Então vamos agora chamar o Dicas Pet com a médica veterinária Rafaela Dal Piero. Obrigada, Vanessa. Então, hoje eu vim falar para vocês de um tema bem sério e que nós precisamos tomar muito cuidado.
Nós estamos nessa época mais fria agora do ano e com isso vem várias doenças, principalmente virais, para os nossos animais. E uma delas é a sinomose. O que é sinomose? Sinomose é uma doença viral extremamente grave, aonde, infelizmente, grande parte dos animais que têm essa doença e que adquirem essa doença podem vir a óbito. O que ela vai causar? Vômito, diarreia, apatia, secreção no olho, podendo levar a convulsão, paralisia dos membros, o animal para de andar e essa evolução é extremamente rápida. Infelizmente, mesmo se ele for cuidado pelos veterinários com as melhores medicações, depende muito do organismo dele se recuperar e às vezes ele não dá conta. Então, o que eu posso fazer? Evitar. E para a gente evitar essa doença só tem uma forma. O que? A vacinação. Então, fazendo a vacinação correta do seu animal, assim você vai evitar essa doença que é extremamente grave e pode levar o seu animal a óbito. Então, uma dica para vocês é verificar o calendário vacinal do seu animal, ver se a carteirinha dele está totalmente ok e se sim, muito bem. E é isso. É com você, Vanessa. Muito obrigada, Rafa, e vamos continuar aqui a nossa entrevista com a Jéssica Claro, que já trouxe uma lição para a gente aqui hoje de superação. Quando você pensa que é o fim, que nada, é só o começo. E você segue a Jéssica Claro também no Instagram, que é o Gé.claroamputada. Segue a Jéssica, porque também lá tem dicas para você, mulher, para toda a família. Acompanha lá o feed que você não vai se arrepender. E Jéssica, o nosso programa é Despertar em Família. E você é uma super mãe, esposa, tem uma família linda. E a gente não pode deixar de fazer essa pergunta para você. O que é família para você? O que significa? Nossa, família é base, família é o nosso porto seguro, né? Família é o que me sustenta. Antes de ter o Rafa, a minha família é pequena. Então, o Gabriel, minha mãe, são minha família. Então, o Gabriel, ele já me trouxe um mundo diferente, né? Um acolhimento diferente. Desde quando aconteceu o acidente, o desejo dele de construir uma família, de que eu seria a família dele. Então, é uma conexão muito forte, né, entre eu e ele. Há 13 anos juntos, então, quando veio o Rafinha, transformou tudo isso de uma forma maravilhosa. Então, hoje, a minha família e a forma que a gente constrói, a forma que a gente se apoia, a forma que a gente se admira, tem que vir de casa. Então, independente do que se o mundo tá desabando lá fora, a gente tá unido ali dentro de casa. Independente do problema que a gente tá tendo que resolver lá fora, é cada um pelo grupo em casa. Então, assim, é maravilhoso. Família para mim é sem eles, sem eles, a minha vida eu não sei o que seria, sabe? O Rafa me trouxe esse amor incondicional de ser mãe, esse amor de poder gerar um filho, mesmo com uma perna só. O Rafa me ensinou, ainda me ensina muito, mas eu ainda vejo que quando a gente se torna mãe, a gente muda por eles, né? A nossa percepção de vida, os nossos gostos, os lugares que a gente frequenta, porque é um exemplo que arrasta, né? Então, eu vejo o Rafa hoje um carinha tão desinibido, né? Tão cheio de personalidade, ele é um carinha dedicado. Questão do fato. Exatamente. E eu quero aproveitar e deixar um beijo para você, Rafa, que você continue sendo esse filho exemplo, esse filho lindo que você é. E parabéns, porque olha, quem conhece o Rafinha não esquece. Ele é muito bonitinho, mas então o Rafa, ele é um carinha que ele tem como valor, né, os valores que ele tem em casa, então que de amor, de companheirismo, de ver eu e o pai sempre em troca de carinho. Ele é super ciumento quando vê o pai, né, abraçando, pai e mãe, o filho tem que ver pai e mãe beijando, abraçando, trocando carinho. Eu acho que isso é a maior herança que a gente pode deixar pro filho, né. O Rafa com 8 anos, ele fala que: "Ai, porque quando eu casar, mãe", eu falei: "Vai com calma,
Tá preparado para isso? Não. Não, mãe, porque eu vou ter 2 filhos, mãe, eu vou ter uma caminhonete, eu vou ter. Então ele vê a vida dele em família, porque é o que ele vê ali, é o que ele vive, né, ali. Então a base do Rafa é muito forte. E para mim, família hoje é tudo, assim, me tire tudo, mas não me tire ele, sabe? Porque se tira tudo, e se tira bens, e a gente continua com tudo, a gente constrói tudo de novo. Agora, sem eles, que seria de mim sem eles, né? Então, pelo apoio do Gabriel, o companheirismo dele, o amor do Rafinha, os olhos dele brilham quando vai falar de mãe. Ah, porque minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo. Então, é isso, a maior herança que a gente pode deixar para os filhos é ser exemplo, né? Deixar esse legado na vida dos filhos, a ponto que um dia, quando falar de recomeço, minha mãe. Quando falar de amor, minha mãe. Quando falar de vida em casal, não, porque o meu pai e minha mãe, né? Então, ter a referência muito forte, bem muito de casa, isso que é muito importante. Sim, ó. Jéssica, eu quero te agradecer por todos os ensinamentos que você trouxe pra gente hoje. Sua história de vida, que emociona. Eu passei aqui, gente, o programa todo arrepiada, ouvindo a história da Jéssica e pensando muito, né, sobre cada palavra que ela falou aqui, cada experiência. E nós queremos te agradecer pela sua participação. Sim, gente, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Pessoal de casa, obrigada. E quem quiser nos acompanhar, é claro, arroba Claro Putada. Vocês vão ser bem-vindos por lá. E a TV RVC está de portas abertas para você. Então, você já é de casa. Obrigada. Obrigada, viu? Imagina.